Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao mais um episódio do podcast Fora do Bloco. Este é o 24º episódio. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no nosso podcast. Com o nosso objetivo é trazer aqui médicos, trazer aqui gente disruptiva que está muito envolvido em seus negócios, que são médicos ou não, mas que está envolvido aqui na área da medicina e tem um pensamento fora do bloco. Então hoje, eu, Guilherme Lins, head da FVG Educação e Ensino, braço educacional da FVG Cirurgia Plástica, e Daniel Mendes, sócio executivo da FVG. Seja bem-vindo, Daniel. É, sempre uma honra. E hoje, maior honra ainda com essa figura que está aqui na nossa frente. Gente, vocês não têm noção do nosso convidado aqui hoje. A gente está conversando aqui nos bastidores, você não tem noção do tanto de coisa que ele já fez. 39 CNPJs. Estou contando aqui já. E contando. Só 36 anos. 36, você fez? Isso. Só 36 anos ele já abriu mais negócio aqui que eu vou te falar. Que você sonhava. Você sonhava que existia. Hoje nós estamos muito bem servidos. E hoje nós vamos falar aqui sobre um tema super legal, que é a jornada do médico multi-especialista. Estamos recebendo aqui o doutor Alexandre Veloso Pimenta, CEO da Gastrocentro e médico multiespecialista, atuando em várias áreas: cirurgia geral, gastroenterologia, endoscopia digestiva, medicina hiperbárica e vários outros negócios que ele já abriu, que ele está envolvido na diretoria, encabeçando, empreendendo. É um homem de negócio dentro aqui da medicina, aumentando e fora cada dela, vez mais. E fora dela também, aumentando cada vez mais o seu ecossistema, e vai ter muita coisa legal para a gente falar aqui. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo. Guilherme, Daniel, para mim é uma honra, né? Todos esses elogios aí, agradeço, né? Na nossa humildade, simplicidade, tudo que a gente construiu aí foi com muito carinho, e tô aqui, né? Eu sou fã do Daniel, fã do trabalho que vocês fazem, acompanho, já fiz o curso, né, da FGV, a nossa mandala, né? Mandala, você lembra dela? Lembro, tá lá, tá fixada lá na nossa parede, e a gente relembra sempre todos os princípios feitos pelo Daniel. Acompanho a história de vocês e estou aqui para aplaudir também a história de vocês e me espelhar e dividir com o pessoal aí também tudo que a gente construiu. O Xan, sabe que eu queria começar? Se não me engano, você comentou comigo que você vem de uma família política, não vem? Sim. Me conta um pouquinho da sua trajetória, porque se eu vejo muito do que a gente conversa, que você tem essa habilidade de entrada, que não é um negócio simples, né? Sim. Essa habilidade de saber se colocar, de ter empatia, de construir relacionamento, porque, assim, eu tenho certeza absoluta, você pode reforçar isso com a gente aqui, que você não teria essa quantidade de iniciativas de negócio se não tivesse essa habilidade. Não só a habilidade de ir e vir, de ter boas entradas, como de costurar boas parcerias, né? De trazer bons sócios, que você vai confiar. É óbvio que a gente se frustra, né? Mas faz parte do jogo. Me conta um pouquinho dessa raiz sua, desse DNA que veio de família e... Eu sou norte-mineiro, né? Com muito orgulho, roedor de piqui, né? Que a gente fala lá. E eu sou de Montes Claros, né? Meu pai, muito pequeno, ele foi candidato a vereador, né? Através do irmão dele, que foi para deputado, né? O médico também, Carlos Pimenta. Meu pai também médico, né? Doutor Sebastião Pimenta, lá em Montes Claros. E, então, eu cresci na política. Então, sempre vi meu pai ajudando muita gente, fazendo muita ação social, desde muito novo. Isso mexeu muito comigo e sempre me deu uma linha muito de acessibilidade. Sim. Onde que sempre quis dar acesso às pessoas. Então, tem até uma frase assim, muito forte em mim, que é essa de eu vim aqui para dar acesso àqueles que não têm acesso, principalmente na saúde, né? Então, isso é muito firme. Todo projeto que eu participo, a pessoa que não tem condição, ela tem que ter a oportunidade de participar. Então, diante disso, sempre foi lidando com muitas pessoas, né? Vendo ali essa lida política. E quando eu venho fazer medicina em Belo Horizonte, né, com 17 anos, meu pai se aventura em ser candidato a deputado, né? E aí, com isso, eu tive que aprender aqui a fazer política e comecei, de fato, a bater na porta, né? Eu, na cara de pau que eu sempre tive, né? Com muita educação, com muita humildade, e eu falava, eu vou tentar, né? Sim. Então, batia na porta dos prefeitos, utilizava de algum professor ali que me tornei amigo para abrir uma ponte.
E comecei, inclusive, a identificar, na região metropolitana, muita deficiência de especialista e tudo isso. Então, com isso, através dos meus amigos que estavam ali, algum preceptor, algum residente, eu comecei a fazer alguns casamentos. Então, eu ofertava ao município aquele residente que estava ali, né? Ele fazia uma renda extra fora de Belo Horizonte, né? Porque ele estava naquela área de atuação que ele estava treinando. O prefeito ficava satisfeito comigo e com isso conseguia ter uns votinhos aqui pro meu pai, né? Na última eleição dele em 2010, eu dei quase 40% da votação toda dele veio daqui, sim, em muitas cidades que ele nem conhecia, nem sabia onde que ele era, e as pessoas confiavam muito. E algumas frases de gente simples, que a gente lida com muita gente simples, mexeu muito comigo. Muitas vezes falou: como é que vai votar no seu pai, né? As pessoas aqui. Aí um senhor muito sábio falou o seguinte, falou assim: você quer conhecer uma árvore, você veja o fruto, né? Então, enquanto eu tinha muito colega querendo passear, né? Sim, brincar, na lida. então eu estava correndo atrás ali, na minha humildade, buscando ali para ajudar meu pai, que, né, nem era um pedido dele, eu me sentia nessa obrigação pela relação. E aí, inclusive, começa, né, a minha vida empreendedora, onde que eu juntei esse grupamento de médicos e monto aí a nossa primeira clínica, que foi a Saúde Plena lá, com esse conjunto de médicos e amigos. Foi o primeiro negócio? Foi. Em Belo Horizonte foi. O primeiro negócio foi quando meu pai perde a última eleição, em 2010, e eu monto uma clínica, onde que ele vira meu principal médico, e a minha mãe, que ajudava ele na eleição gestora, que chama Total Saúde. Lá na Rua Januária, número 100, Montes Claros. Está aberta até hoje, tem 14 anos. Caramba! Né? Vai fazer 14 anos agora. Então, esse foi meu primeiro negócio mesmo, e eu peguei todo o público do meu pai, que era social, que era gratuito, e trouxe com um preço acessível, né? Montando uma clínica mais de acessibilidade mesmo, e coloquei uma recorrência anual para esses pacientes, esses eleitores dele, né? Não é mera coincidência, analogia aí ao nosso grupo hoje que eu participo, né? Do Cartão de Todos, mas já começava o aprendizado ali, com alguns benefícios, com exames, com tudo isso, e gerei uma receita extremamente interessante, que inclusive ajudou a me financiar aqui no meu tempo de formação da residência de cirurgia geral e tudo isso. Então, foi muito bacana. E de lá para cá, pode passar rápido, senão nós vamos precisar de 4 horas de podcast. Como é que você sai dessa primeira iniciativa para a quantidade de iniciativas que você tem hoje? Como é que é esse caminho empreendedor que você foi tocando? Como é que momento você abre a Gastrocentro? Que horas que você começa, de certa forma, como diretor executivo de outras iniciativas? Você está evangélico? Me dá uma brifada desses últimos 10 anos aí. Porque nós somos de 2010 para 2023, nós vamos ter aí 13, né? Quase 15 anos daqui. Isso. Então, assim, eu considero que a gente tem alguns perfil de inteligência. Eu acho que todo mundo é inteligente, né? Tem um inteligente esperto, que é aquele que aprende com o erro do outro. Sim. Tem o inteligente concentrado, que é aquele que aprende errando, ele faz uma revisão sobre a trajetória dele, e tem aquele inteligente que é mais difícil dele ter a compreensão. Temoso, que mesmo ele com o erro dele, ele não aprende. Então, tirando um pouco da falsa modéstia, né? Mas eu acho que eu me considero no primeiro momento que eu vi meu pai e meu sogro não terem um nível de organização sucessória, em onde que ambos dependiam muito do trabalho, né? Então, eu sempre tive uma vontade de fazer um caminho um pouco diferente. Então, toda a receita, já enquanto eu iniciei meu trabalho, eu já pensava em guardar aquilo, uma parte daquilo, para o futuro ou para empreender, e tracei um planejamento onde que eu gostaria de ter algumas receitas que não dependessem exclusivamente da minha força de trabalho. Perfeito. Né? Então, isso eu fui aproveitando as oportunidades, né? Sou um curioso, então comecei a ler muito a parte de gestão, principalmente gestão de pessoas, organização, um pouco de administração mesmo, fiz muitos cursos curtos, muito contato com essas grandes instituições, né? Dom Cabral, esse pessoal todo. Então, tive muitos mentores também, né? Uma pessoa que eu agradeço muito, o Dr. Ricardo Guimarães, que era o dono da faculdade, né? Que eu me formei, que é a FASE, que me deu a minha primeira oportunidade de diretoria, que eu fui o primeiro ex-aluno a se tornar um diretor da faculdade, e me tornei o diretor técnico da Clínica Escola.
E comecei a mostrar serviços, né, nessa situação. E em uma das minhas formações, eu fui para Juiz de Fora, né, onde que eu fiz a parte de endoscopia e gastroenterologia, e conheci a família Bertz, né, que tinha o curso que eu estava fazendo lá, e sobrava muitos alunos lá. Né? Então, já com um tino empresarial, já tenho vivenciado algumas oportunidades, eles foram me dando demandas, né? Me testando, preciso de um hospital, preciso disso, preciso daquilo, eu fui providenciando tudo isso aqui, né? E sempre dessa forma, sempre batia na porta, pedia licença, com muita educação, sempre servindo, antes de pedir qualquer coisa, né? No Santa Helena mesmo, a gente veio junto com o Adriano Leão, assumimos toda a cirurgia, era um problema crônico, resolvemos, o hospital ganhou uma confiança em mim, né? Com nível de resultado bom, com entregas boas, sempre disponível para os problemas, né? E colocando o recurso como consequência, né? Isso sempre foi uma missão muito forte. Sim. Porque se você inverte esse processo, fica tudo pesado. Você se perde. Se perde, a relação fica ruim, fica desconfortável. E isso eu fui ganhando espaço, ganhando confiança, e montei a Gastrocentro junto com a especialização, mais ou menos como vocês, né? Sim. Tem a parte educacional e a parte assistencial. E, mais uma vez, a parte educacional me permitia, né, ter mais preços acessíveis, até exames gratuitos. A gente conseguiu muito. Eu ajudei, nesses 7 anos de Gastrocentro, já deve ter dado mais de 2.000 exames gratuitos. Caramba. Então, só quem sabe quanto custa sabe o valor disso, né? E nunca ninguém voltou para trás por falta de recurso. Então, eu começo um empreendedorismo já com uma organização maior, já trazendo um administrador, já trazendo uma pessoa, né, uma responsabilidade técnica para me dar um apoio, e já construindo para um momento breve eu sair da assistência e fazer uma expansão, né? Aí a Gastrocentro se deslancha, a gente chegou a ter 11 unidades, 50 endoscopistas, mais de 100 funcionários, né? Batemos entre as 10 aí do país de volume, quase 5.000 exames mês. E a pandemia deu um tapa na cara de todo mundo aí, né? E aí é nesse momento que o que eu consegui fazer na Gastro, o evangélico me convida, né? Através da pessoa da Dália, da diretoria lá, do vice-presidente, do diretor técnico, doutor Gabriel, e eu começo um desafio em Betim, dentro da pandemia, que organizar um serviço de oncologia, fazer toda essa parte de gestão lá de pessoas, e aí já começa a entrar no mundo corporativo um pouco maior, né, enquanto evangélico. Porra, tá doido. Cara, e que horas que, assim, porque essa pegada executiva, né, ou seja, a nível de negócio, como empreendedor, imagina a quantidade de aprendizado que você foi tendo ao longo desse caminho, né? Porque a medicina, ela não dá essa formação, né? Então, o médico, ele tem um distanciamento de mercado muito grande. A formação do médico, ela é muito técnica, muito voltada para dentro do bloco, né? Quais são os principais marcos, na sua opinião, assim, quando a gente pega essa dinâmica fora do bloco, cara, aqui ou ali eu tive grandes aprendizados que hoje ajudam demais, né, o profissional que você é. Né? Eu fico imaginando assim, aí já te provocando, o quão difícil é nessa estratégia que, na minha opinião, sua ela é brilhante, que é de conseguir tocar negócio com outras pessoas. Porque é o que você está falando aqui, você está em 5, 6 iniciativas, cara, completamente independentes, sem necessariamente estar com a bunda no balcão o tempo todo, né? Qual foi seu grande... os negócios rodando e funcionando. Qual foi o seu grande diferencial, né? Porque isso para o médico é muito fora do comum. Eu sou professor, né, de clínica cirúrgica lá da FASER, onde eu permaneci há quase 10 anos, né? E eu falo isso muito com os meus alunos. Eu tiro um dia para levar eles na Gastro, na AD Supply e tudo isso. E um grande diferencial, eu acho que é colocar o recurso como consequência, e eu fui me cercando de pessoas boas, pagando bem, remunerando bem. Hoje eu tenho um escritório de negócios, né? Onde que eu tenho quase 12 pessoas. Existe cada negócio desse, então eu vou estar aqui hoje, então eu tenho uma secretária que organizou bem essa agenda de hoje, para eu ter condição de ter gravado o podcast em São Paulo de manhã, feito a reunião na AFIA, ter passado, estar aqui. Tem uma pessoa que dirige para mim há 4 anos, que me permite
sempre estar pontualmente, então eu não me preocupo com estacionamento, com tudo isso. Para muita gente isso é luxo, você ter uma pessoa que dirige para você. Mas quando você pensa fora da caixa, quando você faz a conta, você vai ver que é uma economia gigantesca que você tem. Sim. Eu não me preocupo. Então, com a minha segurança, de não estar num telefone, Sim, dirigindo, resolvendo. resolvendo. Então, eu tenho administrador, eu tenho farmacêutico, eu tenho enfermeiro. Nesse time tem fisioterapeuta, tem pessoas de gestão de qualidade, só para me ajudar a tocar todas essas coisas que eu faço. Então, eu preciso de fazer uma apresentação, eu preciso mostrar um resultado de uma ação minha enquanto diretor, esse time está todo comigo. Sim. Então, a gente repassa. Então, uma grande diferença. Não está isolado, não. né? Não foi querer ganhar tudo para mim. Então, eu diminuo o meu resultado momentâneo e faço um planejamento a longo prazo e consigo que isso entre dentro dessa minha atmosfera, onde que tem cada pessoa me ajudando, né? E eu consiga estar tranquilo e pleno, que está tudo resolvido, né? Com um time de alta performance por trás, entendeu? Sim. Então, não é abraçar tudo. Então, cada unidade de negócio que eu toco, eu sou a liderança, eu penso, mas eu tenho toda uma operação por trás que me dá suporte para poder conseguir fazer isso, né? E isso entra até dentro de casa, né? O apoio da família, da esposa, de ter essa... Tá comprado nessa ideia, né? Exatamente. E ajudar a gente a ter tranquilidade de você estar fazendo essas coisas e não estar preocupado, né, com outros problemas mais pesados. Então, foi uma construção sempre... Logo na largada, eu te dou exemplo, como cirurgião. Eu era um cirurgião com 25 anos, um cirurgião geral. Eu tinha consultório cheio. Eu já tinha uma enfermeira que cuidava dos meus pacientes, mesmo de convênio, mesmo de SUS e particular, dando uma experiência positiva, ligando no outro dia, mandando parabéns, perguntando como que estava. Atenta, porque eu não conseguiria fazer isso. Está operando e está cuidando dessa gentileza, dessa sutilidade. E com isso eu fui crescendo, né? Fui trazendo mais pessoas e sempre também de olho no custo, né? Porque você tem que fechar no azul, claro, né? Então, se você incorpora muito custo e não traz receita e não traz resultado, você vai embolando. Hoje, assim, quais são as suas frentes de trabalho? Você se dedica a quais negócios hoje, assim? Hoje, pego a agenda do Alexandre, cara, o foco ele vai estar dividido em quais iniciativas? Então, hoje a rede Gastrocentro, né, eu como CEO, é um grande foco, né, que eu tomo conta, 24 horas eu respiro a Gastrocentro. A minha diretoria nacional na Amor Saúde, né, aí enquanto executivo, né, ela me toma muito tempo, muita energia, muito raciocínio. Lá é um universo de oportunidades. Hoje são 1,5 milhão de consultas mês, né? Tá doido. De atendimentos médicos, né? 500 mil atendimentos odontológicos e mais de 100 mil atendimentos multidisciplinar, físio, fono. É muito grande, né, cara? É muito grande. Eu sou corresponsável por cada atendimento desse, né? Eu sou responsável técnico nacional. Então, tenho muita demanda, mas também tem um time muito bom de serviço, que traz realmente para a gente fazer o detalhe. Faz a coisa funcionar. Né? A nossa operação, né, da franqueadora fica em Ribeirão Preto. Então, a cada 15 dias eu passo 2 dias físico lá e uso muito um online hoje. Sim, né? Resolvo bem. Me dedico muito ao curso de endoscopia. Né? Ele nasceu junto com a Gastrocentro. E nós temos aí 7 anos de curso. É um braço da Gastro. É um braço da Gastro. Inclusive, a gente abriu recente Natal e São Paulo, né? Até o final do ano devemos abrir Brasília e Manaus. Então, isso é iniciativa própria mesmo, junto do grupo que o chancela. E em 4 anos que eu estou lá na AFIPEMED, responsável técnico da matriz aqui em Belo Horizonte, e agora recebi esse convite para assumir. Já desde que assumi aqui, sempre ajudei as outras unidades, né? E a AFA passou por uma expansão grande. A gente conseguiu ver uma sinergia muito grande entre Amor Saúde, educação médica continuada, levar esse especialista para o interior, dar oportunidade para ele trabalhar. Então, eu tenho uma dedicação importante, mas tem muita sinergia. Né? Sim, então, eu consigo... Encaixa bem. Então, dá oportunidade para os médicos que estão formando na AFA. Existe um desconto hoje muito bom para o médico que está dentro da Amor Saúde,
saúde se especializar, fazer uma educação médica continuada. Então, e eu toco toda a operação de ambulatorial. Hoje a gente faz 40 mil consultas ano gratuitas, né? Por causa da educação. Então, não tem custo nenhum. Isso me deixa muito satisfeito, que são consultas elaboradas. Em São Paulo, nós temos um time da Unifesp, da USP, que são nossos professores lá. Então, pacientes muito complexos, de 2, 3 horas de consulta, que ele custaria muito a conseguir um acesso, né? Uma consulta dessa em São Paulo passa de R$ 2.500. Sim, com certeza. E a gente consegue dar esse acesso lá. Então, eu fico muito feliz, muito satisfeito, né? E faço toda essa operação. E me dedico também, hoje, como speaker, todo o pitch de produtos de gastro do Grupo NC, né? É muito forte a parte da MS, prescrição. Eu apoio, né? Tenho nessa minha chancela o Grupo MS, dou aula, né, para eles, para lançamento de medicamentos novos, toda essa parte toda. E gosto muito dessa parte educacional. Então, hoje eu me dedico bastante a isso, né? E depois das 19? A família, né? E o restaurante? Temos o restaurante também, né? O Vileon é uma vila franco-italiana, governada lá pelo meu sócio, o Felipe. Ele muito bacana mesmo, assim, e lá é muito gostoso. E é um ambiente para a gente confraternizar, comer bem, tomar um bom vinho, né? Dar uma descansada. Uma área de descompressão, né? Cara, Amor e Saúde hoje na clínica lá, vocês têm o que de especialidades? São quantas especialidades? Abre uma unidade, você nasce com quantas especialidades? No mínimo 6 especialidades, né? Então, as especialidades básicas, clínica médica, cardiologia, gineco, pediatria e oftalmo. Então, isso. Pacote básico. É isso aí. Mas hoje nós temos 48 especialidades, né? Inclusive tem uma telemedicina, né? Então, hoje as unidades menores, cidades que é muito difícil. Você pegar uma cidade do sertão de Alagoas, com 70 mil habitantes, não tem como você ter um nefrologista, um hematologista, você não vai ter nem demanda para ele. Sim, né? Você não consegue segurar ele lá. Então, o que eu pensei, pensando fora da caixa? Eu colocando um médico da família em cada clínica com um consultório inteligente. Então, nas nossas sedes... Faz a primeira triagem. Exatamente. Identifica. E ele chama em tela o hemato, o nefro, o reumato, que é a turma da USP que nos atende lá em Ribeirão Preto. Então, tem muito médico mega especialista que dá assistência. Então, é como se a gente estivesse levando o nefro, o hemato em tela. Ele entra em conjunto, mas não a telemedicina do cara no telefone em casa. Sim. Ele está sob assistência e orientação de um médico presente conversando com o outro o caso dele, entendeu? Sim. Então, a gente tira essas dificuldades hoje de receita, porque tem algumas receitas que via telemedicina muita farmácia não aceita. Então, a gente consegue levar o acesso real mesmo, aquela pessoa simples lá do sertão de Alagoas. E o paciente que não... Né, vocês têm um grande ecossistema no cartão, né? Sim. Mas o paciente que não tem um cartão, ele tem acesso normal. Normal. Uma consulta particular, um preço acessível. Um preço mais acessível, mas muito diferente, né? É em torno de 300% a mais aí, o valor da consulta particular. Que as clínicas nossas hoje, há muito tempo, eu falo que a gente deixou de ser uma clínica popular. Né? Hoje nós somos a maior rede de clínicas ambulatoriais. Então, com a taxa de resolução muito alta. Então, hoje dentro da clínica você tem vacina, você tem tomografia, você tem endoscopia, você tem mapa Holter, teste ergométrico, né? Você tem 42 especialidades. Você assiste quase tudo, você resolve quase tudo ali. E agora com o projeto Amor Cirurgias, aí quando precisa da cirurgia... Você dá um próximo passo. A gente dá um próximo passo. Então, já realizamos aí um volume interessante de cirurgias. Iniciamos o piloto em BH, que eu estou aqui, né, na Grande BH, e em São Paulo. Então, agora a gente performou, amadureceu, e agora nós vamos começar o processo de expansão. Cara, e eu vi não tem tanto tempo assim, não sei se eu vi, foi um vídeo, cara. As clínicas são muito bem preparadas, né? É o que você falou assim, há muito tempo que não é popular, não tem cara de popular, é uma coisa muito bem montada.
Você tem unidade aí de 12 andares, toda de vidro, ar-condicionado central. Coisa Nosso de primeira, sistema nada hoje... de popular. Nada de popular. Então, água mineral, café disponível, né? Você tem segurança na porta. Então, você tem aí toda uma estrutura para poder resolver o problema do paciente. E o meu papel hoje no grupo é isso, é criar linhas de cuidado, faça auditoria dos prontuários. Nós temos um sistema único no Brasil inteiro. Então, se você é usuário aqui de Belo Horizonte, passou mal lá em Guarapari, lá temos uma clínica, o médico tem acesso a todo o seu histórico, todos os seus exames, tudo em tempo real. Centralizado, unificado. Exatamente. Então, a gente hoje oferta medicina de qualidade. Tanto que antes a gente tinha muita dificuldade no início. Estou falando há 22 anos atrás, dos médicos, uma barreira muito grande. Uma resistência quanto ao modelo. Sim. Hoje eu chego a receber 800 currículos por semana do Brasil de gente querendo trabalhar com a gente. Então, vendo valor, né, em dar assistência a quem precisa, num ambiente de qualidade e, principalmente, liberdade. É coisa que a gente tem perdido muito com os convênios. Então, a atuação médica hoje ela é limitada pelos convênios. Exprimida. Você é penalizado se você pede a mais, você é penalizado se você atende aquela demanda, porque muitas vezes o paciente ele tem uma angústia, ele tem uma dúvida que adoece ele. Sim. E ele precisa daquele exame para poder realizar, ter aquele problema resolvido, junto com o acolhimento, junto com uma boa explicação. Sim. E se você trabalha dessa forma, você é punido hoje dentro do plano de saúde. Você olhou para esse mercado de plano de saúde, você viu uma oportunidade para atuar ali, para a turma que não está sendo muito bem assistida ou não tem condição de ter um plano. Aí você começou ali a elaborar ali uma estratégia. Cara, eu vejo assim, pegando essa questão do amor-saúde, assim, uma sacada de nicho, né, cara, ímpar, que ela fica ali entre aquele gap, entre o SUS... Exato. E o plano de saúde, né? Porque é aquele paciente que, de certa forma, já não tem mais... já mais não tolera o atendimento público de saúde, acha que é aquém da qualidade e é, muitas vezes, realmente aquém da qualidade que ele merece, e, ao mesmo tempo, não tem a condição de usufruir de um plano de saúde que talvez seja mais caro ali e tal. Cara, você imagina o tamanho desse delta? É isso aí, o tamanho desse delta. Que o cara que quer um serviço de qualidade e ele tem essa opção, tem esse acesso. Então, isso é disruptivo demais. Isso não sou eu, tá? Quem me dera, né? Isso é o nosso presidente, o Altair, que ele é disruptivo, ele que criou isso há 22 anos atrás, né? Então, eu sou um admirador do SUS, eu dou aula do SUS, né? O SUS trabalha com 5 vezes a sua capacidade. Então, tem seus gargalos. Não tem jeito, né? Não dá para fazer milagre. Não dá para fazer milagre. Mas o sistema como ele é escrito, né? Se a gente tivesse toda a capacidade humana e estrutural, impecável. Era para voar, exatamente. Então, realmente tem essa oportunidade e hoje a gente tem visto muita gente com plano fazendo o cartão também, né? Para poder conseguir um acesso a uma consulta muito mais rápido, muito mais rápido. Mesmo? Muito mais rápido. Plano garra muito, né, bicho? Eu sofro, tem vezes, dependendo da especialidade do plano, que eu fico... Porque hoje eu tenho um plano de saúde da Unimed, que é o mais simples que tem. E ali você fica preso, né? Você fica ali garrando, você tem que recorrer à Agência Nacional de Saúde para conseguir ter uma consulta mais rápida, porque o plano de saúde garra muito. Então, essa realmente não tem dúvida que é uma grande sacada. Porque, na verdade, o plano, como qualquer outra empresa, ele precisa sobreviver. Sim. Né? E a conta... Não tem almoço grátis. Não tem. A conta para fechar fica complexa. Então, a pessoa faz um investimento grande, mas ele não sabe o tanto de pedágio que esse dinheiro paga até chegar na ponta, entendeu? Uhum. Então, dificulta. Ele não consegue, né? Eu já participei de plano com registro na ANS. Durante 4 anos, passei numa implantação aqui. Eles têm que fazer mágica também, né? Com a regulamentação da ANS, eu acho muito importante, muito válida, mas espreme muito também. E a conta fica difícil para fechar. É muito difícil mesmo. Alexandre, eu sei que tem essa penetração, essa entrada em uma série de lugares e, naturalmente, você tem uma percepção de mercado rica e já tem uma boa estrada. O que você percebe diferente na medicina de 10 anos atrás, na medicina de hoje e na medicina do amanhã? Assim? Qual é a grande transformação que você fala, cara, que está acontecendo ou que vai acontecer?
Eu vejo muito pelos meus próprios alunos lá, sabe? Assim, esse semestre, por exemplo, quase que 90% era pessoas trocando de profissão. Então, Caramba, é mesmo? Nessa turma tinha engenheiro, tinha advogado, enfermeiro. Então, com o aumento do número de escolas no Brasil, né, e o aumento do investimento para você fazer uma formação fora da formação pública, você deu acesso a quem tinha sonho, né? Às vezes era tão limitado que a pessoa tentou e não conseguiu e foi para outra linha. Então, eu vejo uma onda nesse sentido de mais acesso e com diversos interesses. Então, um pouquinho que eu deixo ali, um pouco dessa missão da pessoa não se embolar, né? E eu sei que ele já está mais maduro e precisa recompor, a mesma coisa da conta fechar, mas eu mostro que ainda tem muita oportunidade. Então, respondendo a sua pergunta, há 10 anos atrás, eu sou zero hipocrisia, sabe? Sabe aquela coisa do no meu tempo era assim e tal? Não, sempre existiu. Quando a gente entra numa universidade particular, quando eu entrei, já existiu o preconceito inicial ali, tinha pouquíssimas universidades particulares, pouquíssimas universidades federais, então quem ia para o particular era a pessoa que estava ali com preguiça de estudar, é o renegado. Então eu já vivia aí com 2, 3 faculdades particulares no estado, se falava que a medicina tinha acabado e tal. Então hoje com esse volume, né, deve ter aumentado 100 vezes aí o número de vagas, né? A gente está tendo uma demografia, mas você continua tendo falta de assistência, né? Então a turma está muito focada aí nas coisas mais rápidas. Então, um olhar mais mercantilista, né? O que dá dinheiro, o que não dá. Totalmente assim nesse sentido. E mais impressionante do que o dinheiro é a qualidade de vida, né? Ninguém quer roer o osso mais. No tempo nosso, talvez uma grande diferença, eu terminei a faculdade, eu assumi o plantão do domingo à noite, né? Lá no João 23. Feriado, feriado. Sol. Era um ciclo natural, entendeu? Você roía o osso. Natal, Ano Novo, perdia e tudo bem. Isso era parte do jogo, né? Tipo assim. Eu dou algumas consultorias, tem uma empresa chamada LiveMed, né? Até de um grande amigo aí nosso, o Dr. Mário, que é amigo do Felipe também. Eu ajudo muito eles lá. Algumas vezes aí, a gente nessa época de Natal, Ano Novo... E ele tem que contratar muita gente, né? A gente com um recurso absurdo, assim, para pagar num plantão, você não acha ninguém. E acabou de formar 30 mil médicos. Cadê essa turma? Não tem ninguém para dar um plantão, porque não vou deixar de curtir meu Ano Novo na praia, tirar foto do meu Instagram. É bizarro, né, cara? Mesmo, né? Então, essa é uma mudança que eu vejo muito, entendeu? Então, assim, eu acho que para quem quer pegar no pesado... Não tem medo de trabalhar de verdade. É lá que você vai fazer o seu network, é lá que você vai ganhar as suas oportunidades, né? E você vai mostrar serviço igual eu fiz durante toda a minha formação. E eu sempre tentei ser o primeiro a chegar e o último a ir embora. Eu entendia que a pessoa na minha frente mais madura merecia todo o respeito, até o ponto de eu fazer tudo por ela. Que ela não tivesse o trabalho de escrever no prontuário, que ela não tivesse o trabalho de ter que reexaminar o paciente. Então, buscava tudo. Até o ponto de buscar um refrigerante e um pão com salame, que para muitos era humilhação, entendeu? Não. E eu via lá que aquela pessoa ali gostava e tal. Fazia aquela gentileza ali com a maior alegria do mundo, pela troca que ela pudesse me dar um conhecimento. Hoje, eu tenho todo um tutorial que eu sigo para conversar com meus alunos, para eu entender o perfil, para ver o que eu posso falar, né? Para não ser mal interpretado, né? Para não, né? Você não pedir uma coisa para uma pessoa e ela se sentir ofendida, você não fazer uma pergunta em público para ela não se sentir ofendida. Cheio de dedo, cheio de mimimi. Então, hoje é um pouco de cuidado que a gente tem que ter. A pessoa mais sensível, né? Se chateia, se magoa muito mais fácil. Impressionante, né, cara? Essa mudança cultural, né, cara?
ela é muito evidente. Muito evidente. Não é um caso ali, uma tribo aqui, uma cidade ali. Não. A gente já trouxe várias outras pessoas aqui. A gente já trouxe várias outras pessoas aqui e vários falam a mesma coisa. O Magno cara, de 2000 pra frente só formou nego frouxo, cara. Deus me perdoe. Os de 2000 pra frente que não me ouçam. Mas cara, pra não falar, pra não ser generalista, é a grande verdade, cara. Sim, isso que eu estou te falando. Então, todo mundo me pergunta, ainda vale a pena fazer esse investimento? Vale muito a pena. Não conheço outra profissão que a pessoa saia e tenha a condição de ajudar tanta gente, de fazer a diferença e ainda ter uma excelente remuneração. Né? Então, eu sempre vi o copo meio cheio, né? Então, às vezes ficava com preguiça de sentar em mesa de médico, o cara com uma Mercedes na porta, um apartamento num bairro nobre e reclamando que ganha mal, né? Eu prefiro não comentar, sabe? Sempre me abstenho, assim, né? Então... a gente vê isso todo, né? Então... Impressionante. Isso é impressionante, cara. Você vê, né, assim, esses padrões eles se repetem, né, cara? Né? Ali, aqui, lá. É impressionante, cara. E me conta uma coisa aqui, mas só para fechar esse assunto também, o quanto que o cara que tem disposição de verdade, ele consegue avançar, né, cara? Porque nesse meio, cara, o cara que faz, né, eu vou pegar, vou fazer, vou acontecer, tem disposição, não tem tempo ruim. Cara, a chance desse cara virar é enorme. Enorme. Porque é o que você falou, cara. Você precisa do cara, o dinheiro tá ali, você quer, o cara não quer porque ele, cara, não se dá o prazer de trabalhar no sábado de tarde. Não quer, acha ruim. Questiona. Reclama. Eu fiquei 7 anos trabalhando de domingo a domingo e 3 plantões noturnos. 7 anos. Alegre, sorridente e feliz por estar tendo aquela oportunidade de construir o meu patrimônio, de poder criar minha família, né? Agradecendo sempre a Deus, né? A oportunidade de estar vivo, de estar com saúde e de estar com disposição de ir aquilo para frente. E sobre isso que você falou, né? Eu sei que o entrevistado sou eu, mas te devolvendo sobre esse tema, quantas vezes na sua vida, no mundo dos negócios, você entrou porque você acreditava, você não sabia quanto você ia ganhar, se você ia ganhar, como é que seria aquilo ali, e você entregou o máximo que você pôde, com verdade. Você sabe que eu falo um negócio, cara, assim, tem uns negócios engraçados, né? São conceitos que, para quem já está um pouco mais maduro, já passou por algumas coisas, eles são óbvios, mas eu percebo que para a grande maioria das pessoas não é óbvio, que é aquilo assim, né? Antes de você ser dono, você tem que ser dono. Né? Assim, isso está na entranha. Você tem que ser antes de realmente aquilo ter acontecido. Você tem que trabalhar com vontade, trabalhar com paixão, se dedicar sem olhar o final, sem olhar exatamente qual é a contrapartida do outro lado. Você está olhando, você está se doando, porque, cara, você acredita que aquilo vai virar, você está se propondo a realizar e a coisa acaba acontecendo, né? Eu conto isso de vez em quando, cara. Eu tinha, antes da EVG, eu empreendi num outro mercado completamente diferente, que é o mercado moveleiro. Cadeira, sofá e tal. E nós começamos ali, eram 3 sócios, comecei muito novo também, comecei a empreender, eu estava no primeiro período da faculdade, começamos ali, vendi um carrinho que eu tinha, meu irmão vendeu um carrinho que tinha, o outro sócio nosso vendeu um carrinho que tinha, a gente começou ali com aquele recurso. E a gente, 10 anos depois, a gente foi a segunda maior indústria moveleira do nosso nicho no Brasil, tinha 390 colaboradores. E eu tive a oportunidade, muito novo, de contratar muito e acabar desligando muito também, né? Porque você está na dinâmica do dia a dia, ele era uma indústria, então aprendi cedo demais alguns conceitos. Eu nunca vi uma pessoa crescer que não tenha colocado o trabalho antes do dinheiro. E muitas pessoas invertem isso, né? O cara coloca o dinheiro antes do trabalho. Pode ficar mais? Posso, mas quanto você vai me pagar? Você pode... vamos fazer aquilo diferente? Posso, mas eu só ganho para fazer isso. Cara, esse cara, velho... Ou tão vitimista, né? Eu não cresci porque não olharam para mim, eu não ganhei mais porque ninguém nunca olhou para... O cara que entende a mensagem, cara, ele entrega mais... Ele é over-deliver, ele corre mais atrás. Ele pode até demorar, mas ela acontece, cara. E é engraçado, se você perguntar assim, tiver um exercício de humildade muito cristalino com você mesmo, você perguntar assim, cara, eu tô dando o meu melhor? Em 90% dos casos é não.
Perguntar pra você fala, cara, poderia estar fazendo mais? Poderia. Poderia ter estudando mais? Poderia. Poderia ter me aprofundando de verdade? Poderia. E é claro que aparecem 1000 justificativas. Minha família, meu filho, é a hora que eu acordo, eu chego cansado, eu ganho pouco. Tem um zilhão. Cara, mas o que faz a diferença é o cara que consegue inverter essa ordem. O cara que consegue realmente fazer mais. E eu percebo que, especialmente essa geração nova, que se vitimiza um pouco mais, tem muita dificuldade de enxergar isso. E é isso, cara, assim, é uma doideira. Uma frase, assim, que eu uso, eu gosto muito, eu acredito muito em energia também, em algumas coisas, algumas frases pontuais, né? Uma característica que eu sempre tentei ter, sempre que eu levantei a mão para falar alguma coisa sobre alguma discussão, que eu fosse apontar um problema, eu primeiro fazia o raciocínio se eu tinha a solução. Sim. Mais rápida, mais acessível, com o menor custo possível. Sim. Porque muitas vezes, né, essa maturidade que você falou, chega o pessoal para falar com a gente, né? Às vezes eu falo, olha, o problema eu conheço também. Eu quero... o que você pensou para... Né? Você está aí na operação... Não é novidade, você tá fazendo, o problema eu estou sabendo. A gente conhece. Né? Eu também estou tentando, estou quebrando minha cabeça, por isso que eu não levantei ele ainda, Sim. porque eu não pensei no que a gente pode fazer para resolver. Fiscal de obra pronta é fecheio. Adoro essa frase também. Fiscal de obra pronto é de rasgar o cu com a unha, bicho. Você tá lá se fudendo todo, o cara chega e fala, não, mas você não viu que ali tá furado, não? Você fala, porra, bicho, eu vi, tô cansado de ver, mas, porra. E o recurso pra tampar É foda. Aqui, me conta aqui uma coisa assim, cara, na sua experiência, se você pudesse contribuir com algumas questões, você já contribuiu muito aqui, mas se você fosse pegar um médico, seja ele um cara que for, e aqui não tem melhor ou pior, Sim. um cara que for caminhar para uma carreira mais médica mesmo, Sim. né? Mais de assistência, na dinâmica hospitalar ou não, e um cara que tem uma pegada mais empreendedora, que as dicas que você daria, assim, além das que algumas que você já deu aí, mas evidencia algumas pra gente. Isso aí é uma coisa que eu falo muito, assim, você já colocou o ponto colocando a dica, que é você médico, você tem que definir. Você vai montar uma clínica, você quer ter uma clínica empresa ou você quer ter uma clínica consultório? Perfeito. Né? Completamente diferente. Completamente Dois mundos. diferente. Porque quando eu vi muita gente montar a clínica consultório achando que era uma clínica empresa. E o CNPJ sendo morto e ele enchendo o bolso de dinheiro. E aí virando um ciclo desvirtuoso. Porque depois ele tinha que tirar o dinheiro do bolso que ele pegou para colocar na empresa porque ele não planejou, né? Então, não entendeu o jogo. Não entendeu o jogo. Então, esse é um ponto muito importante. Porque tem gente que acha lindo ser empresário, mas não conhece a vida empresarial, né? Sim. Então, eu brinco muito que eu tenho... Minha esposa é dermatologista, ela é médica. Perfeito. Não sabe nada, não tem interesse em saber de gestão, de imposto, de nada. Paciente, acabou. Quero cuidar dos meus pacientes. Ótimo. E eu falei com ela, isso é o maior acerto Exato. que você tem. Essa clareza já é porque ela não vai perder dinheiro se aventurando, né? Em querer empreender, não tem perfil, não gosta, né? Porque é muito difícil. Você chegar num lugar e tá tudo prontinho, é maravilhoso. Será que você tem paciência para fazer todo o bastidor para aquela pessoa, outra, chegar e ter a glória? E te reclamar que a água estava quente, te reclamar que o ar-condicionado assim, e que o papel faltou no meio da consulta e ela teve que levantar na frente do paciente e transformar isso num problema absurdo, e que ela não conseguiu almoçar porque você marcou a agenda. Então tem muita gente que tem zero paciência para isso, né? E hoje o que eu vivo, a maioria é isso. Total. É resolver problema e bater meta, né? Exatamente. Então, eu acho que esse entendimento é uma dica sensacional para os dois, né? Sim, a clareza. A clareza. E a pessoa que quer seguir na carreira médica, eu recomendo ele estudar ao máximo. Evoluir na carreira acadêmica, né? O seu mestrado, doutorado, junto com a assistência ali, porque hoje você pegar aí um Health One, que é um plano de saúde que paga R$600 a consulta, ele exige que você tenha 2 publicações por ano, ele exige que você tenha mestrado pelo menos, ou seja, que você esteja evoluindo, o nível de conhecimento, de discussão. Então, esteja inserido no meio acadêmico, você se torna uma referência
referência para toda uma classe ali que te quer como médico, né, que você tenha aquela assistência, né, e você tenha pessoas que cuidem da outra parte para você. Pessoas que você confia, que vai cuidar da experiência do seu paciente, que ele já vai chegar encantado para dentro do seu consultório, você terminar o encantamento sendo o melhor médico para aquela pessoa possível, né? Então, eu acho muito importante para esse médico desvincular a parte financeira, né? Era uma coisa que eu sempre fiz, não acho legal o médico dar preço das coisas. Ele está ali para cuidar, não dá para envolver o ente é uma grande sacada também. financeiro dentro daquela relação. Ah, doutor, quanto que é? Olha, eu estou aqui para cuidar de você. Eu vou oferecer o melhor que que eu possa dar para você. E essa parte você vai cuidar com quem cuida do dinheiro, né? E eu vou recomendar que faça o melhor para você. Então é um caminho, você desvincular. Você tem a relação médico-paciente, que é cuidar, e você vai usar todos os seus artifícios econômicos, de tecnologia para poder fazer isso. Sim. Você optando pela parte empresarial, a gente fez muito no tato, na raça. Sim, total. Né? Errando e aprendendo. Errando e aprendendo e tudo isso. Mas antes de tudo isso, é você ver se você tem cliente para aquele negócio que você quer. Não delirar. Não delirar. Quantas pessoas eu vi montar uma clínica maravilhosa, abrir a clínica e aí buscar cliente. E aí credenciar um convênio que demora às vezes 1 ano. Sim. E ficar com aquele custo fixo porque era um sonho, um desejo, e aí vem a frustração, que é o fechamento. Eu vi dentro da minha própria empresa vários colaboradores médicos achando que a nossa vida empresarial é ficar tomando café e batendo papo com os outros, né? Então achar que aquilo era bom e tentar empreender. Mas a pessoa está ali dentro, aprendeu com você. Eu acho ótimo. A grande maioria retornou com outra cabeça, mais compreensível dentro daquela relação, que ele viu que está tudo pronto para ele ali. Quanto maravilhoso é ele não preocupar com trabalhista, com assalto, com funcionário. Zilhão de coisas. Né? Então, você entender se você tem esse mercado ali e você ter o cliente antes mesmo de abrir o negócio, já ter os contratos, você fazer uma pesquisa mais real e fazer a coisa acontecer, né? Então eu acho aí que são 2 dicas muito valiosas que hoje me ajuda muito a seguir esse caminho. Todo mundo que me pergunta, eu dou essa orientação. Cara, e quais são suas... O que você tem de meta hoje? O que você está querendo conquistar? Você que é um cara que já conquistou muito, você olha para frente assim, faz aquele flashback, aquele túnel do tempo, chega 10 anos e volta. O que você gostaria de estar fazendo? Você gostaria de ser um cara que você gostaria de continuar pluralizado, assim, cheio de iniciativas e nessa loucura, e nesse movimento? Ou você gostaria de, cara, não, o meu objetivo é trazer e focar mais aqui, fazer esse negócio aqui? Eu me considero um menino. Então, eu estou aprendendo muito, assim, né? Eu sempre tento me aproximar o máximo de pessoas possíveis, de todos os tipos, né? Para eu poder, eu sempre aprendo. Então, eu acho que eu tenho muita vontade, muito desejo, muito sonho de todas as formas possíveis, mas o meu desejo maior é essa acessibilidade. Então, eu quero... Você está ligado nesse propósito? Muito. Isso é muito verdadeiro dentro de mim, eu me sinto muito prazeroso. Tem uma ação que eu faço há 10 anos, inclusive, por coincidência, esse domingo foi uma das idas que eu vou lá em São José de Almeida e atendo lá em torno de 50, 70 pessoas lá, e volto com galinha, com piqui, com ovo, e a gente faz uma oração, né? É uma ação da saúde masculina, né? Então faço uma palestra pequena sobre câncer de reto, de próstata, de tudo isso, depois converso individualmente com cada um deles lá e me dá muito prazer, fico muito satisfeito, assim, pessoas muito simples, né? Então gosto muito, sinto muito, cada vez mais, quando as minhas coisas caminharem, eu quero me dedicar mais à doação.
Sim. A ajudar as pessoas. Devolver. Então, esse é um propósito real e, claro, poder estar mais dentro de casa e tudo isso. Sim. Então, eu desenhei uma curva para mim, né, de ações que, principalmente essas empreitadas de muito risco, elas se encerrariam nos próximos 4 anos, assim, que eu digo que eu acho que os 40 é o novo 20, né? Que eu falei que se tudo der errado, eu começo de novo, né? Com 40 anos, eu acho que vou estar muito jovem para poder. Mas, graças a Deus, muita coisa já deu certo, já se consagrou, né? Está no caminho. Então, eu estou longe de estar realizado, estou muito bem, né? Gostaria de ter mais tempo, como todo mundo, né? Sim. Mas eu sou uma pessoa muito tranquila, né? Exato. Então, você leva bem o processo, né? Muito. E tem gente que sofre com o processo. Exatamente. Então, às vezes a nossa ausência em casa, às vezes é natural, né? Do processo. Não existe crescimento sem dor, né? E sem perdas. Tudo são escolhas. Então... É um pêndulo, né, cara? Isso. Então, eu fico muito, muito, muito feliz se eu conseguir, né? Cada vez mais dar mais acesso, poder escrever mais projetos, participar, né, de todas as formas, igual você falou e todo mundo fala dessa questão política, né? Talvez não política partidária. Pois é, você tem essa ambição? Olha, A aspiração você tem, mas a ambição você tem? Eu acho que assim, que quando você chega, né, num certo patamar e nessa linha de doação, a política... Você realmente pode contribuir. Exatamente. A política, ela é uma ponte. Ela é uma ponte. Uma grande ponte. Uma grande ponte nesse sentido. Pro bem intencionado, né? E a gente tem tido mudanças, né? Você tem tido mudanças da política que eu vi, eu com 2, 5 anos de idade, que meu pai, né, fazia, e como está sendo hoje uma profissionalização, né, do ato. É porque é muito divulgada a parte da corrupção, as pessoas não sérias, né? Porque isso vem demais, né? E acaba marginalizando toda uma todo classe. Mundo. E tudo tem gente boa e gente ruim. Mas são pessoas extremamente inteligentes, né? Que se dispõem a doar a vida, a imagem, né? Eu como filho de político, genro de político, né? O meu sogro é o deputado hoje pelo 4º mandato, foi prefeito 3 vezes lá em Alagoas, foi vereador. É um cara que tem 3 cursos superiores, tem livros... Preparado. Ele é um exemplo, assim, de político que dá assistência, que pensa em projetos bacanas, que estuda para poder falar o que ele pensa e o que ele acredita, e defende isso muito fortemente, né? Então, eu acho que num futuro mais distante, né, com essas outras coisas mais encaminhadas que a gente está construindo, que são filhos também, né? Nossas empresas são nossos filhos que a gente criou. Então, o filho, ele precisa de maturação para caminhar sozinho, né? Então, atingindo isso, está sim no meu radar de participar de alguma coisa, né? Ou classista. Alexandre Pimenta, 22442, deputado federal. ou classista, né? Essa eleição eu já participei no sentido de visitar. Eu visitei quase todos os CRMs que quis me receber. Legal. Hoje eu tenho sobre o meu comando dentro da Amor Saúde 30 mil médicos no Brasil. Isso é um cabo eleitoral. Então eu represento eles. Então muitas vezes a gente foi perseguido. E influencia, né? Exatamente. A gente foi perseguido por várias situações específicas comerciais, né? Não ético, porque eu não admito infração ética. Eu vou lá contra o meu médico. Eu vou junto ao CRM. Não compactuo, né, com nenhum tipo de situação fora do que se prediz a ética, o nosso código, tudo isso. Agora, a frustração da nossa liberdade de exercer sobre o valor, eu que defino se eu quero fazer de graça ou cobrar 5 mil reais uma consulta, né? Eu nunca coloquei arma na cabeça de ninguém para trabalhar para mim. Sim. Então, esse tipo de coazão, de pressão, eu não aceito. Então, eu construí bases sólidas e me ofertei aí a todos os CRMs que quis me receber. E foram vários. E apresentar o nosso projeto, que a gente cuida das pessoas, que tudo isso foi muito bem recebido. E a gente, enquanto grupo, a gente se posicionou e está apoiando algumas chapas, inclusive. Tudo, né? Então,
futuramente também podemos ir, né? Podemos se entenderem que o meu nome, né, é o nome do grupo e que pode estar à frente. Eu vou fazer questão, sim, de representar esse pessoal. Muito bom. Bom demais. Parabéns. Quer mais alguma coisa, Gui? Não, acho que tá bom. Porra. Você quer fazer mais um pra fechar, não? Porque já Ué, tá no nosso horário. Só já. se for pedir bênção, né? Só se for pedir bênção. Alexandre, muito obrigado, Muito cara. obrigado. Eu que Prazerzaço agradeço. conhecer um pouquinho mais da sua história. É legal demais de ver. Você é um cara muito novo, com uma trajetória Ímpar. diferenciada, Total. ímpar. Não só pela pluralidade das coisas que você já fez, já se propôs a fazer, Mas mas pela postura mesmo. pela postura e pelo propósito. Pelo propósito. Sim, né? De Vim que para é dar raro, acesso. cara. Sim. Eu que não sou médico, sou engenheiro de formação, mas hoje acabo, né, sendo um pseudomédico, só convivo com o médico. E na cirurgia plástica, é uma iniciativa extremamente privada, é raro de você ver uma mentalidade de assistência, uma mentalidade de querer assistir o outro independente do resultado financeiro que aquilo... E ao mesmo tempo dar. empresário, né? Com essa ideia, Ao mesmo tempo assim, empresário, que de poderia te empreendedor. viciar, né? Num olhar mais financista e tal. Então, isso é uma particularidade rara. E parabéns. Obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Show Não, de eu bola. que agradeço. Eu tô vendo ali o tempo voou, né? Cara, voou, né? É engraçado, porque a gente fica nesse bate-papo aqui, você fala assim, parece que passou 10 minutos. Tem uma hora que nós estamos conversando aqui, cara. Eu adoro, né? Acho que deu para perceber, eu gosto de falar. Eu tenho orgulho da minha história mesmo, assim, né? De ter legal. construído as bases familiares que me trouxeram aqui, né? Com esses princípios fortes e tudo isso, né? Minha mãe, meu pai, meus avós, todo mundo, assim, sempre com isso muito forte, né? Você não sabia que eu ia lembrar que seu pai era político, né? Você viu que eu já emendei essa na lata. Começou com isso. E é médico também, E né? médico, Ginecologista, hiperbarista, né? Toma conta. É hiperbarista também? Ué. Eu montei também um centro de feridas lá dentro da Santa Casa, em Montes Claros, né? Olha Hiperbaria só. que toma conta lá. Que show. É bem bacana lá. E o que e essa questão, na parte, né, fazer aqui o jabá do meu presidente, é o livro Administração Solidária. É uma terminologia que ele criou e é assustadoramente real quando você vive ela no seu dia a dia, que é o dinheiro como consequência. Então você fala, poxa, como é que um empresário pode estar sempre voltado da questão social? Deus pega assim na cabeça da gente, a gente fazendo bem, essa energia volta tão bacana que o dinheiro acontece. Eu nunca corri atrás de dinheiro, nunca. E tem uma remuneração muito boa, muito compatível com o que eu sonhei, entendeu? E a manutenção, ter uma vida confortável, né? Então, e eu nunca corri atrás do dinheiro. Sempre fui disponível, sempre fiz quantas vezes sair de casa para ajudar colega. Estou precisando aqui para Sem apoiar, perguntar puxar. por quê, pra quem, pra quanto. Cirurgia plástica, às vezes eu estamos aqui, nem sabia que eu ia ganhar esse dinheiro. E o dinheiro aconteceu, às vezes estava até precisando, Exato, entendeu? exato. E naquele momento a gente fez. E isso ecoa, né? Quando você é verdadeiro, de fato. Quando você faz Sem a dúvida. coisa, né? Igual aqui mesmo, estou recebendo $100 mil para vir fazer o podcast. Eu não ia Quem contar me não, dera. mas já que vocês, né? Abrir a brecha. Quem me dera. Obrigado, viu, gente? Valeu, Um cara. prazer Obrigado. enorme. Muito obrigado, doutor Alexandre. Como é que o pessoal encontra você, né? Encontra suas empresas, dá aí né, para nossa audiência aí. Se quiser, né, acessar. Site, rede social. Qual que é o melhor acesso aí para encontrar aí é muita coisa, né? Escolhe escolhe um ou dois aí, porque Não, coisa demais. o meu LinkedIn hoje é onde que eu compartilho mais a parte empresarial. Legal. É uma rede social que eu acho bem bacana. Tem uma turma legal que cuida para mim lá, né? O doutor Alexandre Pimenta, né? Então, eu divulgo muito dessa minha Seus rotina, afazeres. meus afazeres. E lá a gente faz ótimas conexões, né? Que eu acho que hoje o network talvez seja o meu maior legado e o que eu construí de mais forte, de mais Sem dúvida. peso e que me permite. Então, muita gente tem algumas coisas que às vezes nem eu envolvo, mas eu tenho outra que eu faço os casamentos e quando há a possibilidade, participo, né, enquanto acionista ou enquanto impulsionador e até mesmo investidor. Perfeito. Então, hoje o LinkedIn, né, o Dr. Alexandre Pimenta tá lá e tô aberto lá, tem um Show. pessoal que cuida para dar acesso pra gente. Show de bola. bom, Então, obrigado. pessoal, doutor Alexandre Pimenta, lá no
LinkedIn, você vai estar lá, ter acesso a muito disso aqui que ele trouxe aqui pra gente. Vai lá acompanha um pouco aí do Amor Saúde, Gastocentro, tudo que ele tem feito aqui tem sido de muita relevância, não tem dúvida, né, que trouxe muita coisa legal pra gente. E se você, né, acha que esse podcast pode ser relevante pro seu colega, pro seu amigo, pro seu familiar, já clica ali no enviar, no compartilhar, já manda pra ele onde que você tá assistindo, seja no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Instagram. Nós estamos aqui realmente para trazer isso pro expandir muito desse conhecimento aqui. Tiramos ou não tiramos ele da 98? Com certeza. E, ó, até o próximo episódio do podcast Fora do Bloco. Aí, viu?